A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas na tecnologia sugerem que os milagres incríveis são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia. Mistérios da Bíblia. Evangelhos perdidos. Inverno de 1886. Arqueólogos franceses procuram artefatos na área cristã de um cemitério no Alto Egito. De repente, eles fazem uma descoberta que abala a essência da história cristã. O que eles descobrem é o túmulo esquecido de um monge enterrado no século VIII. Mas o maior achado é o que o monge está levando consigo para a próxima dimensão. Aqueles que enterraram o monge aparentemente pegaram este livreto de papiro e colocaram junto ao corpo. Assim ele poderia entrar na próxima vida com um de seus livros preferidos. Ele contém não Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele contém o Evangelho de Pedro. Aparentemente, o livro é um evangelho de verdade, um relato em primeira mão da vida de Jesus. No entanto, o texto teria sido escrito pelo apóstolo Pedro. Há quase 2000 anos, tudo o que os cristãos sabiam sobre Jesus vinha dos evangelhos da Bíblia cristã, dos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria aquele um relato perdido real da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder escolhido dos apóstolos? A descoberta disparou ondas de choque pelo mundo dos estudos bíblicos, e essa onda de choques continua, enquanto novos evangelhos perdidos, emergem em inúmeras escavações arqueológicas. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e até o Evangelho de Judas. A descoberta deles revelou histórias chocantes e controversas sobre Jesus e sua mensagem. Histórias que foram omitidas pela igreja. O Evangelho de Pedro supostamente revela os fatos por trás da ressurreição de Jesus. O Evangelho de Maria diz que Maria Madalena pode ter sido a verdadeira líder da igreja cristã. O Evangelho de Judas diz que Jesus pediu para ser crucificado. Serão eles relatos confiáveis da vida e morte de Jesus? E se são, por que foram banidos? Com a aplicação de tecnologia de ponta, como microscópios eletrônicos, datação com carbono 14, paleografia e os avanços mais recentes na arqueologia, os especialistas vão examinar os evangelhos perdidos para determinar sua idade, sua fonte e se eles contêm verdades esquecidas da crença mais difundida no mundo. A descoberta dos evangelhos perdidos também revela uma batalha secreta, agora esquecida, mas um dia vital. A batalha pela alma da cristandade. De um lado, um grupo devoto, clamando por um relacionamento direto e espiritual com Deus, com seu próprio conjunto de evangelhos. De outro lado, a crescente hierarquia do cristianismo ortodoxo, que aceita apenas 4 evangelhos. O resultado desta batalha iria determinar o futuro do cristianismo. Mas, nos primórdios dessa crença, não havia literalmente nenhum evangelho, nem Bíblia cristã. O cristianismo começa por volta do ano 30 d.C., com um grupo de judeus que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Contamos a história através de histórias, e foi assim no início da jornada de Jesus. As pessoas que estavam à volta dele, os pobres, os marginalizados, muito provavelmente não sabiam ler ou escrever. Então faziam o que os outros faziam. Eles contavam histórias. As pessoas devem ter conversado entre si. Você conheceu Jesus? O que ele disse quando vocês se encontraram? Você estava presente quando ele estava na estrada? Você se lembra da história? O que eu ouvi foi isso. As histórias de Jesus não foram passadas para o papel por décadas.
Estudiosos acreditam que o evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, 40 anos após sua morte. Mas esse não foi o único evangelho. Lá pelo ano 200 depois de Cristo, não havia somente os 4 evangelhos. Pode ter havido até 50. Eram documentos como o Evangelho de Felipe, o Evangelho dos Hebreus e a Revelação de Pedro. Alguns desses livros foram mencionados por escritores da antiguidade, mas até recentemente todos estavam desaparecidos. O que aconteceu com eles? E por que há somente 4 evangelhos hoje? A resposta nos leva menos à fé e mais à política. A Bíblia não caiu do céu. A versão final da Bíblia foi feita por pensadores cristãos que representavam um ponto de vista específico. O surpreendente é que a Bíblia cristã, como a conhecemos, não surgiu de fato até 300 anos depois da morte de Jesus. E o homem que determinou o conteúdo da Bíblia cristã tinha interesses poderosos, que tinham pouco a ver com religião. No ano 312 depois de Cristo, o imperador romano chamado Constantino, um pagão que acreditava em vários deuses, alegou ter tido uma visão da cruz antes de uma batalha. Depois de sua vitória, ele se converteu ao cristianismo e o declarou religião semi-oficial do Estado. Constantino queria controlar essa nova religião para unificar o Império Romano, que estava se desmantelando. Naquela época, o cristianismo era uma religião mal organizada, uma coleção de igrejas com crenças diversas e escrituras diversas. O imperador pretendia mudar isso. O que ele notou, porém, foi que essas pessoas não eram bem organizadas. E se havia uma coisa que os romanos sabiam fazer, era organizar. No ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino convoca o Concílio de Niceia para estabelecer a doutrina básica do cristianismo. Ele reúne os líderes religiosos mais poderosos de todo o mundo para discutir a oficialização de uma religião cristã formal. Uma das coisas interessantes é que se torna claro que ele está primeiramente interessado na unidade. Ele quer que a religião cristã forneça a base ideológica para o império. O objetivo do Concílio de Constantino era unificar a fé religiosa e politicamente. Depois de semanas de debate, os vários bispos e padres concordaram com um conjunto de princípios que unificaria todo o cristianismo e colocaram a religião sob o controle firme do imperador. E então ele usou sua autoridade para dizer: muito bem, pessoal, é isso aí. As coisas mudaram drasticamente com Constantino. Temos uma redefinição total de como Deus deve ser entendido. Deus agora é o protetor do Estado que procura usar a religião para seus próprios interesses de unificação, porque não se pode ter discordância e governar um Estado. Constantino também unificou os evangelhos cristãos e limitou os evangelhos que considerou apropriados para a religião do Estado. Apesar de o Concílio de Niceia não ter decidido oficialmente o conteúdo da Bíblia cristã, Constantino deixou claro quais evangelhos ele considerava aceitáveis. Ele encomendou a criação de 50 cópias de uma Bíblia cristã que continha apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que aconteceu com os outros evangelhos? No ano 382 depois de Cristo, outro concílio religioso literalmente proibiu que os cristãos os lessem. Sob o imperador cristão Teodósio, todos os outros evangelhos foram considerados heréticos. Foram banidos ou enterrados, seus donos presos e às vezes executados. Havia vários outros textos que verdadeiros cristãos devotos amavam. Eles devem ter sido lidos por muito tempo, até que os bispos chegaram para dizer: não deveis ler isto, mas deveis ler aquilo. O que estava escrito nesses evangelhos perdidos? O que os tornava tão ameaçadores que tiveram que ser banidos ou destruídos? Ninguém soube por quase 2000 anos.